Mas está tudo bem, né? Irmãos, então ele já me apresentou. Meu nome é Vanderlei, sou casado com a Gleide, tenho 3 filhos, a Eduarda Cristina de 21, o Emanuel de 18 e o Josué de 17. Todos 3 já estão, o último agora está terminando o 3º ano. Eu tenho 2 que estão querendo ir para os Estados Unidos e um que está fazendo engenharia florestal. Por que eu estou dizendo isso para você? Está se vangloriando. Não. A Bíblia nos diz que nós devemos ser cartas vivas. Então, aquilo que ele escreve na nossa vida, se eu vou falar das coisas ruins, por que eu não vou falar das coisas boas? Tem gente que gosta de testemunho do que é ruim. Eu posso até algum tempo falar, era assim, então, mas eu gosto de falar aquilo que Jesus fez e o que ele está fazendo. E tem a ver com a palavra de hoje que Deus me deu. Eu vou falar alguma coisinha aqui que o pastor pediu para me falar, mas eu não posso deixar de dar uma palavra que Deus, assim que ele me chamou, na hora Deus já colocou no meu coração a palavra que tinha que ser dada aqui. Então, eu não posso fugir ao que ele mandou dar aqui, porque eu sei que é o que a igreja precisa. Eu não gosto de ir num lugar para dar palavra solta. Se for para ir para um lugar para dar palavra solta, assim, que não tem nenhum significado, só porque eu sou um palestrante oficial, palestrante profissional, aí eu prefiro ficar lá em casa, que eu tenho 2 cachorrinhas que eu gosto de ficar perto delas. A minha esposa, quem não gosta de cachorro, ele levanta a mão, irmãos. Quem não gosta? Vai estar com medo de falar que não gosta? Não é possível. Então não vai aceitar Jesus nunca. Eu confesso para os irmãos, há 1 ano atrás, eu estava nesse grupo aí. Cheiro de cachorro, não aguentava. Se tocasse em mim, eu tinha que tomar banho. É desse tipão. Mas minha esposa arrumou 2 cachorrinhas. E ela, na verdade, ela arrumou, falou, olha, a minha irmã tem vários filhotinhos. E ela vai me dar um Shih Tzu. Eu falei, é pequenininho. Mulher é uma benção, né? Tem essa auxiliadora, tem que ouvir a Eva, né? Mas agora, né? Depois de ter saído lá do jardim, né? Agora tem que ouvir. Naquela hora não podia ter ouvido. Mas tudo bem. Mas a minha esposa é crente, então tem o Espírito Santo, eu tenho que ouvi-la, né? Ela já comeu da árvore da vida que é Cristo. Então, ela falou, falei, Jesus amado. E eu tenho aprendido, irmãos, que Deus trabalha na nossa vida nas pequenas coisas. Depois que eu tive uma batalha espiritual com uma linhazinha, uma lãzinha que sai da roupa. Sabe essas lãzinhas que voam assim na frente da gente em casa? Quando bate aquele sol assim, você vê ele passando assim, ó, entre o sol, você deve estar falando, esse cara é um enganador. Calma, irmão, vou chegar lá. Isso tem tudo a ver com Deus. A Bíblia fala que você conhece Deus vem da natureza. Então o que eu estou falando é bíblico. É bíblico, completamente bíblico. Então a grande realidade é que eu estava lá um dia, depois daqui a pouco eu chego na cachorra. Tá? Quantas horas são? Eu estou aposentado, não sei nem quantas horas que eu perco até o dia do dia. Tem dia que é quarta, eu falo, não é terça, não é segunda, não é? Eu perco o dia hoje, domingo. Mas eu não vou. Pode ficar tranquilo, que eu sei que vocês não são aposentados igual eu, vocês têm coisa para fazer, não é à toa igual eu assim, não. Né? Mas eu estava lá em casa e estava doido para aprender algo com Deus. Eu estava doido eu falei, Deus, eu não quero ser um crente comum. Já basta o que tem por aí. Eu também já vivi como crente básico por muito tempo. Eu não quero ser esse crente básico. Eu comecei a estudar um pouco, a aprender das coisas, sabendo que nós vamos falar aqui hoje. Então eu não podia, depois de ter ouvido, eu não poderia continuar do mesmo jeito. E passou esse cisco. Vocês vão ter que intervir esse homem. Calma. Passou esse cisco. Eu olhei para ele. Olha, quantas vezes já vi cisco lá dentro de casa? Quantas vezes você já viu na sua casa? E se for lá agora, você vai enxergar. Não é? Eu agora vejo pego de cachorro, porque cachorro deixa pego, né? Eu não tinha, agora tem. Mas é engraçado que não me incomoda em nada agora. Você vê como são as transformações, né? Mas esse cisco me incomodou. E eu olhei para ele, ele olhou para mim.
Eu olhei para ele e ele olhou para mim. Eu falei, esse cisco nunca tinha olhado para mim desse jeito, não. E o Espírito Santo falou comigo, pega ele. Pegar um cisco? Está brincando comigo? Pega. Eu falei, não jogo nem minha cueca lá no cesto, eu vou pegar isso. Você sabe que tem homem que não joga a cueca suja dele no cesto, né? Tem homem que não joga a toalha, não joga a roupa. Sabia disso? Por isso que não me chamam para falar em congresso de homem, porque senão dá problema. Deus, através do cisco, vai falando tanta coisa com a gente. Vai falando da cueca suja que você deixa lá, que você não leva para o cesto de lixo. O arroz que você deveria comprar e não compra. As coisas domésticas que você deveria ajudar, você não ajuda. Mas vamos parar por aí. Aí, irmãos, eu olhando esse cisco, o cisco olhou para mim, olhei para ele e falei, não. E tem uns passos. Me atrevi a dar mais passos. Volta lá e pega o cisco. Irmão, eu fiquei numa caminhada para lá e para cá, nessa luta. Enquanto eu não obedeci, peguei o cisco e joguei no lixo, minha alma não se acalmou. E através daquele ali, Deus falou comigo, se você não me obedece nas pequenas coisas, você quer me ouvir, mas não quer me obedecer. Eu não falo com quem não quer me obedecer. Você não está disposto a me obedecer, Vanderlei. Eu vou te falar para quê? Para que eu vou te falar? Tem pessoas que falam, Deus fala comigo. Ele não vai falar, você não quer obedecer. E Deus sabe todas as coisas, Ele sonda os nossos corações. A gente pode mentir para os homens e talvez até para nós mesmos, para os nossos psicólogos. Mas para Deus, nada fica escondido. E através daquele cisco ali, irmãos, a minha vida, isso tem já alguns anos atrás. Peraí. Então Deus fala assim, fala. Deus fala. Eu falei, Deus, eu quero te ouvir então. E Deus agora, irmãos, por que eu falei da cachorrinha? Porque Deus falou muito comigo e tem falado muito através das cachorrinhas. Que isso? Esse cara é louco, é maluco. Não sou maluco, não. Eu não gostava de cachorro. Aí ela trouxe um cachorrinho, olha. Mas na verdade ela trouxe dois. Eram duas cachorrinhas. Porque ela falou, olha, uma é pequenininha, eu fiquei com dó dela vir sozinha. Você sabe como que é, mas depois a gente entrega, se for o caso, ou se for o caso no final. Se for por bem da cachorra, tudo bem. E ficaram. Irmãos, eu nunca peguei num cocô de cachorro. Comecei a limpar cocô de cachorro. Não gostava de cheiro de urina. Comecei a limpar tapete de cachorro. Mas o cachorro, para fazer no tapetinho, você tem que ensinar desde criança. Eu sou o aposentado de casa. Quem você acha que ensinou o cachorrinho a fazer pipi no tapetinho? Mas você fez lá no tapete do quarto do Emanuel, não é lá o lugar. Vem cá, põe um cheirinho lá, tem um negocinho, um liquidinho que você põe, passa o nariz lá, e aquelas técnicas todas aí, só para você saber que eu fiz mesmo. Hoje estão adestradinhas, tranquilo e tal, mas irmãos, hoje eu abraço, durmo com elas, elas deitam lá, Por que eu estou querendo dizer isso? Porque Deus transforma a nossa vida, Ele renova a nossa mente dessa forma, com essas pequenas coisas. E tudo isso eu estou falando por quê? Porque o pastor me falou sobre, para mim falar alguma coisa sobre uma área que eu gosto muito, não é de lidar não, uma área que eu gosto muito de estudar, sobre principados e potestades. Olha aí. E Deus tem falado comigo algumas coisas, sabe, irmão? Que, assim, num primeiro momento você vai falar assim, esse cara é malucão de tudo. Mas se você conferir na Bíblia, está lá. Aí depois você vai lá e conversa com Deus, conversa com Ele, bate um papo. Porque eu creio que nós estamos entrando num tempo de Deus muito maravilhoso. Glória a Deus. Né? É um tempo que eu chamo o tempo do reino de Deus. Amém. É um tempo de governo de Deus.
Não é um tempo para criança mais espiritual. Não é mais. Então, se você, o que eu vou te falar aqui, não vou nem abrir a Bíblia, porque você já vai saber que automaticamente está lá, porque eu preciso falar outras coisas. Mas, irmãos, o homem pecou. O homem primeiro, pode parecer básico, o homem primeiro precisou de ser criado para depois pecar, não é verdade? Não é verdade ou não? É verdade. É claro, você não existia. Mas se você olhar, nós pensamos completamente o contrário, nós agimos de forma contrária. O que eu quero te dizer, que a terra foi criada antes do homem. Certo ou errado? Certo ou errado? Quem aqui nasceu no São Benedito? Tem alguém? Você nasceu antes ou São Benedito, a terra de São Benedito nasceu antes? São Benedito. Você nasceu aqui para quê? É essa pergunta que Deus faz para nós. Ele, qual que é seu nome? Samuel. Sabe para que ele te fez nascer aqui? Samuel vai ser um instrumento meu de governo naquela terra. Lá está sem forma e vazio. Há trevas. Quando Deus vê uma terra sem forma e vazia e com trevas, Ele logo cria o homem como instrumento de governo dele, como meio de governo dele na terra. Por isso que Ele faz o homem do pó da terra, porque só uma natureza pode governar a sua semelhança. Então Ele começa a fazer o homem. Então a terra já existia, já era sem forma e vazia. Ele cria o homem para ser instrumento de governo. O homem não precisava de ser salvo ainda, não tinha pecado. Você, quando foi criado, você já foi criado para ser instrumento de governo de Deus na terra. E o pecado, e nós mesmo com o nosso evangelho, nós procuramos colocar um peso sobre as pessoas, de que uma vez que pecou, não, você é até perdoado, mas você não é reposicionado. Mas eu quero te dizer que Jesus era o último Adão, Espírito vivificante, para reposicionar o homem na presença de Deus de forma completa. Olha aí, é verdade. Você voltou zerado para Deus. Graças a Deus. Mas eu matei, eu não sei o que, eu não. Eu falei, meu irmão, diante de Deus não. Glória a Deus. Aleluia. Diante de Deus não. E isso impede da gente enxergar algumas coisas. Por quê? Porque se eu fui criado, eu pequei e errei como Adão e Eva pecaram. Mas Deus veio e pregou o evangelho para Adão. Que é isso? Deus pregou o evangelho para Adão? Pregou, é claro. Esse é o evangelho da salvação. Quando ele tentou se cobrir com as coisas que ele mesmo fez, Deus falou, não, isso aí não serve. Matou o animal, colocou a veste de justiça sobre ele e falou, agora você está redimido pelo sangue do Cordeiro e justificado pela veste de justiça. Você agora pode aparecer diante de mim, que você está novamente vestido com a minha veste de justiça. E toda vez que nós chegamos diante de Deus, a veste está lá, o couro, a pele do Cordeiro, o que é o nome de Jesus, a vida de Jesus, que é o próprio Jesus aparecendo diante. Glória a Deus. Aí fica mais fácil de você entender as coisas. Só que não acaba aí, meu irmão. Isso que eu quero te explicar. Não acaba, isso só começa. Para que Deus estabelece uma igreja aqui? Não, não é só para salvar a população que está aqui. É um instrumento de salvação. Pregar o evangelho, chamar e falar, olha, sabe essas ruas que estão aqui ao redor? Elas precisam ser restauradas. Olha aí, é verdade. Essa cidade pode ficar desse jeito não, viu? Vai levantar um grande prefeito. Não vai não, meu irmão. Já levantou quem é instrumento de governo, a igreja. Não tem outro não. É verdade. Não repasse, não transfira, porque a autoridade não é transferida. Você pode dar seu voto, mas a autoridade foi dada só à igreja.
Eita Deus. Aí você vai e transfere a responsabilidade. Passa prefeito, passa fulano, passa ciclano. Um é melhor, outro é pior, o outro vai ser jóia, o outro não vai. Aí, mas a igreja continua. E tem igreja que tem 1000 membros. O aglomerado continua do mesmo jeito do lado dela. Porque não foi só para aquilo que Deus me chamou, para salvar almas. Ele me chamou para ser instrumento de governo na terra, para restaurar. Afinal de contas, a nova Jerusalém vai descer do céu para a terra, ela não vai subir. É verdade. E o grande general só desce em terreno seguro. Olha aí, glória a Deus. Mas se havia trevas, é porque havia principados e potestades. Quando Lúcifer ele caiu, e segundo Ezequiel e outros textos, ele foi lançado por terra, por isso que ele estava, a terra era sem forma e vazia, havia trevas. Não quero entrar nisso aqui agora não, porque isso entra muita teologia, mas é importante só você saber disso, porque isso está no início da Bíblia. Tem gente que não gosta de Gênesis capítulo 1 e 2. Se você não sabe Gênesis capítulo 1 e 2, você não sabe nada da Bíblia. É o único livro que Deus pessoalmente vem e diz assim: eu digo, ele disse, da própria boca. Ele tirou de dentro dele os planos dele e falou: ó, Gênesis 1 e 2, essas são as sementes. Esse plano aqui é que vai acontecer. Ele veio pessoalmente à terra. Deus andava com Adão, então ele estava pessoalmente, não é isso? Ele veio à terra, ele disse, as coisas se fizeram, e depois de Gênesis 1 e 2 ele continuou conversando, mas ali, se você pegar Apocalipse, você vai ver que Apocalipse é uma descrição aumentada de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Onde tinha um jardim, agora será uma cidade. Hein? Organizada. Por que cidade? Porque tem governo. Uma nação, quando Abraão foi chamado, eu falei que tinha uma grande nação. O que é nação? Território, aliás, deixa eu mudar aqui a ordem. Povo, lei e território. A igreja já tem território? A sua casa já é um território que você já tomou conta dele? Você está lá assim: pai, salva o João, pai, mas o demônio está dormindo na cama ao lado da sua. Porque você pensa que é a sua salvação. Não. Onde você chegou é como Josué: pus a planta do pé, é seu. É seu. Que está lá na terra, tudo que está na terra. Olha o diabo como engana a gente. Não, eu só quero o João. Quando ofereceram isso para Moisés para sair do Egito, ele falou: não, senhor, não vai ficar uma unha sequer aqui nesse trem, é tudo meu. Mas o crente aceita. Eu estou salvo. Eu estou salvo para. Estou salvo para algo. A minha casa é uma parte do território, então ela é minha. Quem está lá dentro? Minha mãe, meu tio, meus irmãos, diabo, solta. Olha aí, em nome de Jesus. Eu pus a planta dos pés, sou o Josué dessa casa. Eu fui chamado, eu sou o Abraão. Eu sou aquele que vai pagar preço. Eu sou aquele que ama a primogenitura, como Jacó. Eu sou o Josué, eu sou o Davi, eu vou reinar nesse lugar. É Deus, eu sei que é Deus através de você. Mas se você não tiver essa disposição e entendimento, você vai continuar dentro da sua casa: Deus, salva. Falei, de novo, eu já salvei. Eu já morri. E todos foram salvos no meu sangue. O Cordeiro já morreu. Todo mundo, toda alma que tem na terra, se ela confessar Jesus Cristo, está disponível a salvação, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Glória a Deus, olha aí. Aí as pessoas se preocupam muito: eu estou salvo ou não estou salvo? Tem gente que fica discutindo se está salvo ou não está salvo. Quero te falar, meu irmão, se você está aqui ouvindo, não importa, você já está salvo. Por que você já está salvo? Primeiro, você está aqui, se você já invocou o nome de Jesus, você já consolidou a sua salvação. E se você não consolidou confessando Jesus, você está no lugar certo, na hora certa, para
abrir a boca e consolidar. Eu quero essa salvação. Quando eu aceito Jesus, eu estou dizendo, eu quero essa salvação. Disponível. Para quem? Para o ladrão. Para quem? Para o matador. Para quem? Para o doente. Para quem? Para o perdido. Para quem? Para qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de pecado. Do mesmo jeito que nós estávamos incluídos em Adão pela natureza humana, quando ele aceitou o Evangelho, nós também fomos incluídos naquela veste que Deus colocou sobre ele. Ele falou, eu coloco sobre a humanidade. Mas eu quero te dizer que Lúcifer desceu, caiu como Satanás e diabo, dependendo do papel que ele faz. E Deus falou uma coisa: passar dessa parte da salvação, porque Jesus não pregou salvação, porque ele disse que eu sou o Cordeiro. Basta me comer de mim e me aceitar. Agora ele falou assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino. E ele saiu a pregar o evangelho do reino, do governo, pastor. Que para entrar nele você precisa estar salvo, é verdade. Mas uma vez salvo, você começa a ser instrumento de governo para Deus. É diferente, irmãos. Esse evangelho do reino é diferente, porque ele tira a pessoa dessa mentalidade de aceitar qualquer coisinha, de ser qualquer um. Não, mas você não sabe. Sei porque eu já fiz tudo que você já fez e talvez muito mais. Eita Deus! Mas isso não me impede eu não vou ficar voltando naquilo que eu fiz. Eu volto naquilo que Jesus fez. Glória a Deus! E ele falou com Abraão, falou: olha, estou dando uma terra aí, tá? Lá tem 7 povos mais fortes do que você. Lá tem 7 principados e potestades, meu irmão. Lá tem governo das trevas, que vão se opor a você. Esquenta não. Só segue o que eu estou te falando, que eu vou lidar com eles. Glória a Deus! Se a igreja entender e sair para conquistar essa terra, eu gosto muito, irmão, eu não posso começar a falar, porque aí a coisa... Eu gosto muito, porque quando Josué recebeu a palavra de ânimo, Josué, anima meu filho, está igual o crente, igual a gente, é Deus falando com a gente, anima meu filho, não é possível, chegou até aqui, dá uma força, vamos. Aí Josué se anima, ele chama o povo para santificar, ele chama o povo. De repente, a hora que ele anima, que ele olha aquela terra, tinha Jericó grande na frente dele, uma fortaleza grande, tinha uma terra grande para ser conquistada. Ele sabia que tinha 7 povos mais fortes, sabia que tinha gigantes, sabia que tinha tudo, porque ele tinha sido o primeiro espia, não se esqueça disso. Então ele sabia muito bem tudo isso. Na verdade, na primeira vez ele foi mensageiro com os 12. Espia foram os 2 últimos, que eram militares espias, Josué e Caleb. Porque ali já era uma missão para a estratégia de conquista, já não era mais só para conhecer a terra. Olha aí, é verdade. Então Josué olha tudo aquilo ali, opa, animei, Deus falou comigo, o trem está bom, o trem está para o meu lado, não é só salvação, não é só isso, não é só essa pouca coisa, opa, é um reino, é uma nação, é um povo inteiro, opa. A Bíblia diz que Josué, Davi, todos eles, desde Abraão, aguardavam. A cidade queria descer, a cidade celestial. Isso, quando ele lembra sempre de cidade, dessas coisas, você tem que lembrar de governo. O desejo de Deus é governar. Glória a Deus. Ele usa esses termos porque é onde tem governo. Se é cidade, o que é política? Política é, no original, cuidar da cidade. Mas tem gente que não gosta da cidade onde mora, nem do bairro. Crente que fala, esse bairro é excomungado. Esse bairro só dá ladrão. Esse bairro é só traficante.
Ok, filho, então vamos continuar do jeito que está. Que você é o governante que deveria trazer as boas novas. Você está fortalecendo as más velhas. Fala, Deus. Mas olha só, Josué, quando ele se anima, ele vê isso, irmão, e entendeu, falou, peraí, ele tinha passado, meu irmão, eu quero te lembrar que aquele povo tinha passado por mar vermelho, que é o batismo, ele já estava salvo. Glória a Deus. Mas não basta isso não, nós temos que governar, nós somos chamados para governar. E quando ele, oh Jesus, esse tempo, hein? Maravilhoso. Mas, quando Josué sai, ele encontra com o príncipe do exército do Senhor. Pela primeira vez na Bíblia você vai ver isso, uma teofania da própria aparição de Jesus Cristo como guerreiro. Porque quando eu e você, a igreja, se posiciona para conquistar algo, ele desce como o príncipe do exército do Senhor. Olha aí. E ele desce e toma frente daquele exército. E ai desses principados e potestades. Você quer ver sua casa mudar? Sai de ser um pequeno salvo, um pobre coitado, e vai ser um soldado de Cristo. Falar, Senhor, eu entendi. Glória a Deus. Hoje eu estou tomando posse desse trem. Hoje eu entendi que o Senhor me chamou para governar. A minha casa, eu não vou ficar falando assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nem ele acredita. Olha aí. Ô pastor, põe lá no carro. Eu e minha casa. Não, põe isso no seu coração, meu irmão. Põe isso nas suas atitudes. Ó, vai lá. Porque a gente está falando aqui, quando ele aparecer, ele falou, Josué, vai ter guerra. Mas fique tranquilo. Tira o sapato dos seus pés, filho. Eu estou separando isso tudo aqui para você. E onde você colocar a planta dos seus pés, eu já tenho te dado. Olha aí. Graças a Deus. Fique tranquilo, porque irmãos, ele é aquele que derrotou o diabo na cruz, é o mesmo. Teria o tempo disso acontecer, mas ele, é porque nós esquecemos que Deus vive no tempo da eternidade, nós vivemos no Cronos, no tempo do homem. Quando João olhou, irmão, a cidade, Deus é muito lindo, né? Muito poderoso. Quando João olhou a cidade maravilhosa, João ainda estava lá, ainda no tempo de Jesus. Para Deus, irmão, Ele sabe o que vai acontecer com você hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã. É verdade. E o que Ele sonha é que você seja um cidadão do reino vitorioso. Graças a Deus. Só que nós não nos posicionamos, então nós não deixamos o plano dele acontecer. O que Deus tem a respeito de mim? Eu posso te falar agora. Está na Bíblia. Ele te chamou para conquistar, para governar, para dominar, para ser vitorioso, para poder ser carta viva dele, ser transformado. Ah, mas vai ter luta? Vai, mas o Senhor disse, eu estarei convosco para sempre. Eu venci o diabo, eu venci a morte, eu venci o mundo. Glória a Deus. E por que nós vivemos uma vida diferente? Porque nos falta uma coisa que Deus me mandou falar hoje sobre ela. Há cerca de 4, 5 anos atrás, irmãos, Deus falou comigo para nós irmos em Brasília, 15 de novembro, dia da proclamação da República. Ele falou comigo assim, e com uma pastora e um pastor, vocês vão pegar, deu uma palavra, vocês vão no platô das bandeiras, lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Eu tenho um versículo bíblico para vocês. Vocês vão levar vinho, vocês vão levar pão, e vocês vão fazer lá, acabou a República no Brasil. Agora quem governa sou eu. Glória a Deus. Eita glória. 5 anos atrás mesmo. E eu, como eu sou meio doidão mesmo, ó, os olhos já falam, ó. Mas é muito normal, não tem jeito de ser normal no reino não, meu. Olha aí, ó. Normal no Glória a reino. Deus. Glória a Deus. É meio difícil, viu? Sim. Quem olhava Jesus achava ele normal? Um homem adiante da... Homem de fé não pode ser normal, não. Mulher de fé não pode ser normal, não. Ele rema contra o que está ali, ué.
Quando que vai ser normal? A minha esposa tem hora que ela fala assim, mas o dinheiro não vai dar. Eu falei, está sobrando. Glória a Deus. Eu não entendo, quer dizer, eu também não, mas eu sei que vai dar e vai sobrar. Glória a Deus. E nunca faltou. Graças a Deus. Olha aí, ó. Glória a Deus. Aliás, devo agradecer a Deus. Até me lembrou umas coisas aqui. Mas vamos lá. É assim mesmo, irmão. Nós somos uma igreja, nós somos família. Não tem que fingir que eu sou, que não sou. Não. O que eu falo lá em casa, eu falo aqui. É verdade. Se você for lá em casa, eu sou isso que eu sou aqui lá em casa. Se você é diferente na sua casa, cuidado, hein? Você é só um religioso. Tem que ser transformado pela natureza de Deus. Glória a Deus. Nós temos que... Então, eu estava falando de quê, irmão? Me ajuda aí. Brasília, estava lá em Brasília, rapaz. Ai, droga. Peguei meu carro aqui, falei com a pastora divina aqui, ó, que é ali de Santa Luzia. Já dali de Santa Luzia, daqui de Santa Luzia. Estou parecendo o pessoal que divide a parte alta de baixo, né, irmão? Divide nada, quem divide isso foi o capeta. Não tem nada a dividir, Deus não divide, Deus só soma. É verdade. Para com isso, que lá é lá, não tem lá, nem cá. É Santa Luzia, que esse nome também já foi mudado. Mas não deixa pra lá, porque você vai ficar doido igual eu, é melhor depois você fica. Mas eu fui lá. Ele falou, ó, meia-noite do dia 14 para o dia 15. Nós fomos lá, irmão, fizemos isso pela fé. O que você tem visto nos últimos 4, 5 anos aí? E Deus deu uma palavra para nós. Os militares vão ser usados nesse meio tempo aí, nesse processo de transformação que eu tenho para o Brasil. Olha aí. E nós fizemos um congresso de militares lá em Brasília. Depois disso, um ano depois ou 2, nós levamos gente de todo o Brasil, fardados, militares, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da PM, de tudo quanto é lugar, e juntamos com a igreja de Brasília e fizemos um ato profético lá. Orações lá, durante uma tarde inteira. E decretando. E a praça lá que era 3 poderes, falou, não, agora é 4. O meu acima, os outros 3 abaixo. Glória a Deus. Olha aí, ó. Se você for lá hoje, o pessoal só ora na praça dos 4 poderes. Não tem mais 3, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem mais república. Quem manda no Brasil hoje é Deus. Amém. Deus. Talvez você não esteja vendo isso por causa disso, que agora eu entendo por que Deus deu essa palavra aqui. Tá vendo como que é o negócio? Conversei com o pastor ali, eu falo um trem aqui, eu já passo do horário lá, e o trem já desanda de cá, mas no final vai dar certo, como diz o pastor, vai dar certo. Bom que ele sabe que vai dar certo e vai. Amém. Deus mandou falar com você sobre fé. Não sei porquê. As pessoas têm um entendimento de fé muito equivocado. Eu sei que você sabe um texto clássico de Hebreus capítulo 11. Você pode abrir aí. Tomou água de coco um pouquinho, tá, gente? Com as 2 mãos para não cair um. Eita! Estou falando com vocês que Deus guarda cada coisa para a gente, né? Mas não, tomava Coca-Cola e comia pão com linguiça na rua. Demais. Meu irmão, deixa eu falar antes, eu tenho que falar uma coisa que Deus falou comigo lá na hora que eu tinha que falar, agora eu lembrei para você. Você já notou que nós somos assim? Quem aqui já falou, eu quero ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus? Eu quero reinar, governar como Davi. Já falou, meu irmão? Não, eu acho que todo crente que é crente já falou, porque a pessoa é meio tímida, fica meio... Então, irmãos, todo mundo já sonhou ter sabedoria de Salomão. Eu queria receber um governo já pronto do meu pai, como Salomão recebeu. Eu queria construir um templo de Deus. Eu queria ter a sabedoria, Hebreus capítulo 11. Eu queria ser um guerreiro como Davi.
um conquistador. Eu queria ser um homem segundo o coração de Deus, como Davi. Eu queria ser um desbravador, um guerreiro como Josué, um conquistador. Eu queria ser como Moisés, um libertador, que organizou o povo de Deus para a conquista, passou as leis. Eu queria ser como José. Rapaz, o homem governou o Egito, ele era... Poxa vida! Eu queria ser como Jacó. As pessoas falam mal de Jacó, fala não, meu irmão. Sabe por quê? Jacó amava a primogenitura. Ele nasceu amando a primogenitura. Isso quer dizer o seguinte: a primogenitura leva 3 coisas na bênção de Deus: o dobro da terra. Olha para você ver, nós não gostamos da terra, ele amava o sacerdócio e a realeza. Ia ser sacerdote e rei. Para sermos sacerdotes e rei, como a Bíblia diz, nós temos que ser igual Jacó. Só que Jacó, antes de assumir isso e ter isso, ele teve que ser transformado. É verdade. E passou aquele aperto todo. Quem gostava de fazer a maldade, olha aí, teve a sua natureza. No final, irmãos, diz o texto lá em Gênesis, no finalzinho, e Jacó abençoou o faraó. Só abençoa quem está acima dele. Eita! Meu irmão, põe na sua cabeça o homem suplantador, ladrão, safado, sem vergonha. De repente é um homem que vai abençoar quem manda. Olha aí. Quem não, a gente pegou, Deus, põe isso na minha mão. Eu quero ser como Isaac. Irmãos, lê o texto sobre Isaac. Sabe o que Isaac fez? Você sabe? Nada. Só desfrutou. Pegou a Rebequinha. Nem o trabalho de buscar ele teve. Quem mandou foi Abraão, irmão. Eu quero ser como Isaac. Eu quero ter a minha Rebeca, colocá-la na tenda, depois ter filhos, ter uma nação, multiplicar. Agora uns falam assim: eu quero ser como Abraão. Não é isso? Para ser todos aqueles, nós temos que ser como Abraão primeiro mesmo. Hebreus 11, o que fala o texto aí? Eu não vou ler ele todo. Meu irmão. Espera aí. É 1 não, é 11. Isso. Ora, a fé é o firme. Não precisava do firme, né? Porque o fundamento tem que ser firme, né? Olha aí. Não é verdade? Mas Deus queria ressaltar. Fiote, fica firme aí nesse trem só. É o firme fundamento. O que ele quis dizer? O resto é edificado sobre o Abraão. Se não tem Abraão, não tinha Salomão, não tinha Davi, não tinha Jacó, não tinha Moisés, não tinha Isaac. E não tinha Israel. Então isso é muito importante, porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Na fé. Então olha o que ele diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e as provas das coisas que se não veem. Se você entrou aqui para um culto a Deus, esperando ver as coisas, seja bem-vindo para vê-las ao final. Mas no começo não vamos ver nada, mas nós vamos crer. E porque nós cremos, nós veremos. A gente é o contrário, a gente já entra ali sonhando com o que já foi feito. Mas não tem que ser feito do seu jeito nem do meu, não, é do jeito de Deus, por isso que não acontece. Isso tem a ver com a fé? Tem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E o texto vem falando, eu não quero falar muito, porque eu não vou ter tempo. Eu não posso deixar. E esse texto vem falando pela fé, cada versículo, pela fé, mas eu queria chamar a atenção aqui, além do 3, o 6, o versículo 6. Ora, sem fé é impossível. O
que é impossível? Nada vai acontecer. Nem dentro de mim, nem fora de mim. Nem dentro de mim, nem ao redor. Nem em mim, nem na minha casa. Nem em mim, nem na igreja. As pessoas vêm para cá, ao invés de juntar a fé, traz a descrença. Olha aí. Aí junta uma fé com duas descrenças, menos um. Eita, glória. E a igreja é a assembleia da fé. Glória a Deus. Olha aí, ó. É aquele que foi tirado de lá de onde tem incredulidade para ser crente. Crente é que crê. Oh, Deus. Fala com Ah, mas eu não vejo. Você não foi chamado para ver. Enquanto você ficar aguardando que vai entrar o paralítico ali e ver ele andando, ele nem vai entrar e nem vai andar. O dia que você falar, eu creio que Deus vai fazer o paralítico andar, vai entrar um monte ali, vai sair andando e você fala, oh, Deus, é isso aí, o Senhor é fiel, hein? Porque aí já não é você, é Deus. Enquanto você quiser você, porque você quer ver, porque você quer acreditar você. Meu Deus. Me dá um carro. Deus te dá. Você conta para o outro que você ganhou um carro. Mas não conta que foi Deus que te deu. Você não ganhou, foi Deus que te deu. Olha aí. É verdade. Eu ganhei, você não ganhou nada, foi Deus que te deu. Com Deus ninguém dá nada para Ele. Ou é do jeito dele ou nunca será de outro. É verdade. Meu Deus. E eu gosto dessa parte aqui, porque nós estamos falando de um homem que é fundamento para todas as coisas acontecerem. Então o que aconteceu com ele tem que passar na nossa vida. É verdade. Porque senão você não vai ter nada da parte de Deus. Isso é que está dizendo aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o seu... Não é isso, pastor? Vou orar. Não tem diante, você não agrada a Deus. Deus não te agrada, não. É só uma reza. Você está rezando sem crer. Tem católico que reza com fé e recebe. Crente que ora sem fé e não recebe. Olha aí, ó. Porque não é por causa do lugar. É por causa do princípio. Eita. É por causa do princípio, irmãos. Não estou aqui dizendo que é lá é o melhor lugar. Você entende o que eu estou falando? Que eu estou falando de fé. Então ele vem dizendo esse monte de coisa. Olha lá em Romanos 14. Pastor, eu tenho ainda mais 11 minutinhos, eu posso? Meu Deus. Falei 11, irmão, mas assim, já o coração... Mas, ô glória, vai dar tempo. Eu sei, irmãos, você vai... Romanos 14. Que a gente não pode frustrar. Isso é outra coisa que me mata. Eu vou confessar só para vocês aqui, irmão. E eu vou chegar lá em casa e não vou fazer nada. Eu vou falar só para você. Vou chegar lá, acabou comigo. Possivelmente ver alguma coisa na televisão. Mas eu estou doido para chegar lá e perder a bênção aqui. Olha aí. Porque lá é mais interessante. Lá eu vou ficar sabendo que a Rede Globo está falindo. Lá eu vou ficar sabendo que o Faustão é o Faustão. Nós temos coisa de mais importante para saber em casa. A porta continua na porta. A janela continua no mesmo lugar. A rua é a mesma. É a mesma rua, né? Tem umas coisas que surpreendem a gente. Tem umas coisas que surpreendem a gente. Como a gente consegue fazer uma rotina da vida inteira. E que é bênção de Deus, quer agradar o Senhor, e não consegue ficar 3 horas num lugar buscando Ele. Olha aí, ó. Quem bota a igreja rápido? Está na hora. Esse cara fala demais, esse branquela, isso. Eu não sei como você vai fazer com Deus, porque pela eternidade, como você vai conversar com Ele? E não vai ser no lugar que você quer e nem na hora que você quer. E aí? Você não vai preparar aqui? Não. Então você não vai ter lugar lá, não. Olha aí, ó. Lê as cartas. Oh, meu Deus. Deixa eu assustar esse povo, não, pai. Lê as cartas de Apocalipse de João. Aquele que vencer receberá isso. Aquele que vencer receberá aquilo. Se você não vencer essas coisinhas, meu irmão, você vai continuar nessa vidinha aí. Olha aí, ó. É verdade. Fala, Deus.
Ah, mas é porque é igreja, é porque... Não é não. É porque você não lê Bíblia, é porque você não se interessa pelas coisas de Deus, é porque você não ora, é porque você não se consagra, é porque você não se santifica. O senhor vai receber um monte de e-mail aí. E-mail não é Zasp, né? Zasp. É esse negócio aí de zip. O cara sabe o zap todo. E Instagram? Ontem eu fui dar uma olhada num tal de Instagram, tentar instalar. Que briga, que luta que eu passei ontem. Ontem foi uma batalha espiritual para instalar aquele trem. Acho que eu não deveria ter instalado. Estava lá, desce, passa, e cadê o e-mail? Eu já desisti. Não, eu já estou sabendo que tem ruim demais. Tem Bíblia aí? Falei, você perde tempo no Instagram, mas não lê minha palavra, Bandeira? Olha o cisco. O cisco, Deus. Não posso não. Eu tenho que correr para o cisco. Não posso. Instagram. Ó, a Maria usando biquíni, né? Ela foi na piscina. Não, mas isso é muito importante. Isso vai mudar a minha vida. Está renovando a minha mente, minha fé. Está indo lá em cima. Não, meu irmão. Contrário. Não tem fé que se estabeleça desse jeito. Olha aí, Deus. Porque Abraão não foi assim. Vamos ver o caminho que Abraão fez. Romanos 14, 22, 23. Ah, Jesus, Tens tu fé? Deus está perguntando para nós aqui, irmão. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Olha aí. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ora sem fé, o que você está fazendo? Pecando. Está entendendo por que a gente não tem muita resposta? Porque se eu estou em pecado, Deus não pode responder. Mas se eu começo a confessar que eu não tenho fé, mas eu quero aprender o caminho para ter fé, e deixo Deus me ensinar, a coisa avança. Glória a Deus. Então, primeiro eu tenho, tens tu fé? É uma pergunta que está na Bíblia. Se eu tenho, eu preciso de fortalecer. Se eu não tenho, eu preciso de receber. E quem é a melhor figura do que Romanos 14, 1, 3? Olha aí. Romanos, aliás, 4, irmãos. 4, 1, 3. Olha aí. Romanos 4, 1, 3. Oh Deus. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele é o nosso exemplo. Então, vamos ver como a gente pode adquirir fé através do exemplo dele. Aliás, ele fala que ele é o pai na fé. Você sabe que pai quer dizer aquele que... origem. A gente vê as coisas na Bíblia, irmão, não para. A gente lê a Bíblia, mas não medita na Bíblia. A Bíblia manda meditar. Meditar se pedir é meu pai? É. Então o pai com a minha mãe gerou. Então é a origem das coisas. Ou então tem que ser aquilo lá, ué. Sem aquilo não tem jeito. Não tem como ter o outro filho. O meu filho não tem meu sangue. O meu DNA. E tem uma coisa que o pai ensina. Aliás, tem duas coisas que o pai faz, que é ensinar. Não, aliás, ele ensina. Ele ensina duas coisas. Possivelmente vocês já ouviram isso com o pai de vocês. Ouvir e obedecer. Tem gente, irmãos, que quer ter fé, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos desse versículo, não sabemos? Então eu vou pular. Agora, Tiago 2,17 fala o quê? Sem obras a fé é
morta. Só estou te dando o texto para você saber, porque eu preciso pular esse texto. Tiago 2, do 17 a 23. Vai falar que a fé sem obra, ela é morta. Olha o conjunto aí: ouvir e praticar. Fazer obras da fé. Essas obras aqui não são obras de carregar cesta básica. É obra da fé. Quais são as obras da fé? Vamos ver quais foram as obras de Abraão, que é o nosso pai. Olha só, então, olha. Ouvir e obedecer quer dizer crescer na fé, hein? Se você só ouve e não obedece, sua fé não cresce. E já vou te adiantar: Abraão, sai da tua parentela. Ouvi, andei. Prêmio para você. Pouco mais de fé. Abraão, deixa o Ló para lá, só. Meu Deus, Jesus amado. Então vamos ver qual que é o caminho do Abraão aqui. Não vai dar para ele falar versículo por versículo, mas eu vou te dar o texto. Gênesis 11, 27, 32. Só para você saber o que eu estou falando está na Bíblia, mas eu vou te contar aqui rapidamente, porque eu preciso chegar ao final. Gênesis 11, 27, 32. Aqui é o início das coisas que Terá, o pai de Abraão, que nem era Abraão ainda, era Abrão. O pai de Terá, por iniciativa, sai de Ur dos caldeus, da terra da idolatria, da terra que era condenada por Deus por causa do pecado. E Abrão, porque o pai foi, ele foi também. Ele não foi porque ele teve a iniciativa de ir. Você ainda está assim, ainda está indo nos lugares, está orando e está fazendo as coisas porque o outro está fazendo? Olha aí, ó. Ou porque você está pedindo o outro para fazer no seu lugar? A minha esposa, olha aí. Mas peraí, ela é filha, você é filho. Você gostaria que seus filhos conversassem com um estrangeiro lá? Seu filho vai pedir para outro? Não. Josué, fala comigo aqui, filho. Igual você falou com sua mãe, fala comigo. Emanuel, fala comigo. Josué, fala comigo. Não, peraí, pai, a mãe vai falar com você. Não, sua mãe é sua mãe, ela vai falar, mas eu também vou. Ela vai orar, eu também vou orar. Ela vai fazer, eu também vou fazer. A salvação individual, como também o crescimento da fé individual. Você não pode andar, irmãos, dependendo da fé dos outros. Por um tempo você pode até ir, mas depois vai paralisar e você vai se esborrachar. Porque você é filho, é filha, você tem que ter comunhão com Deus para se alimentar e crescer na fé. Eu só sei falar A, fala B, C, D, fala. Em Gênesis 12, do 1 ao 5, Abraão teve que perder o pai para tomar a iniciativa das coisas. Terá morreu no meio do caminho antes de chegar a Canaã. Tem gente que tem que sofrer perda para verdadeiramente sair da onde Deus já mandou sair. Olha aí, ó. E eu sei que eu estou falando isso aqui, isso era para ser falado para alguém, eu sei disso. Glória a Deus. Ou para alguém, porque para todos nós. Eu já te falei para você sair daí. Já te falei que eu tenho um propósito para você. Já te falei que é para você assumir a posição que eu te mandei. Já te falei. Vai obedecer? Não. Deus tira aquilo. Olha aí. Irmãos, tem gente que idolatra o filho. Meu Deus. Idolatra. Às vezes vê seu filho morrer cedo. Primeiro, não é só por causa disso não. Primeiro, porque o filho não ia dar muita coisa mesmo, não estava querendo atender. Escolheu. E outro, porque Deus não vai permitir que uma obra comece na nossa vida desde que a gente queira e tenha qualquer tipo de obstáculo. Por isso que Jesus falou. O que é? Pai, mãe, qualquer vínculo. Ele estava dizendo para você não amá-los? Não. Ele está dizendo o seguinte: para crescer na fé, sou eu e você. Cara a cara.
Eita, fala Deus. Você tem que querer. Como diz o pessoal, tem que ser macho. Tem gente que passa por sérios problemas. Porque vem para a igreja e fala, Deus, eu quero. Mas não larga o carro, não larga o filho, não larga fulano, não larga o programa, não larga o ciclano, não larga a televisão, não larga. Aí um dia vem incêndio e pá, queima a televisão, queima tudo, vem o relógio e pá, bate o carro. Que bom. Antes bateu o carro do que sair para o inferno. Olha aí. Acidentou o fulano. Finalmente você vai falar para ela de Jesus como Deus já te mandou, né? Eita glória, hein? Gênesis 12, 10. Nisso tudo, irmão, são passos que Abrão já ia dando e obedecendo à medida que as dificuldades também, os testes vinham. Ele, Deus resgatava, ele se arrependia, voltava, Deus fortalecia a fé dele e ele podia ser provado novamente. Aí veio a provação da fome, questão de sobrevivência. Ah, Deus, o Senhor não vai conseguir me sustentar. Acho que eu vou dar um jeitinho. Acho que eu vou dar uma descida ali. Vou pedir um empréstimo. Vou lá no Egito. Porque afinal de contas eu não estou trabalhando. Irmão, eu gosto da Bíblia. O homem ganhou o sustento dele antes de trabalhar, sabia? Olha Gênesis capítulo 1. E Deus fez brotar toda a árvore boa para o alimento. Eita glória. E o homem estava lá parado, só esperando aquela maçã, pera, carambola. Esse cara é louco, não sou eu não, é a Bíblia, irmão. Bíblia. Gênesis 13, 7, 13. Gênesis 13, 7, 13. Pastor, mas eu preciso de mais 5 minutos, tem jeito? Irmão, vocês têm paciência aí para 5 minutos? Tem? Gênesis 13, 7, 13. Abrão, irmãos, me leva a Ló. Primeiro andava nas costas do pai. Ficou lá no meio do caminho fingindo de égua. Olha aí. Até que perdeu algo. Deu mais um passo. Mas falou assim, mas eu vou levar algo de garantia. Para mim não esquecer aquele mundinho que eu vivia. Olha aí, ó. Vou levar o meu Ló. Deus não tinha falado, sai da tua parentela. Sai da casa dos teus pais. Não, mas eu tenho que ajudar Ló. Desculpa, é você que não quer encarar Deus frente a frente. Depender dele, confiar nele. Eita verdade. Não quer crescer na fé, quer continuar sendo, como Paulo falou, tendo leitinho. Olha aí. Criança espiritual. É salvo, mas é um bebê. Porque quer ser bebê, adora. Ô pastor, você podia fazer 5 orações para mim. Uma para amanhã, uma para depois da manhã, outra dia quarta, quinta, sexta, já fica a semana inteira. O que é o seu Ló? O que é isso que te faz lembrar tantas coisas aí? Que não te faz separar realmente, você pôr o pé no reino de Deus e falar, eu estou morto para o mundo, estou morto. Eu vou andar em novidade de vida. Eu sou nova criatura. Eu estou numa nova terra. Abraão foi chamado para uma nova, não foi para a mesma. Olha aí. Tem gente que, irmão, vai rasgar a calça. Está com o pé lá e o outro só vai. E Deus não pode cuidar de você porque você está em desobediência. Ele tem a misericórdia. Mas o que Ele queria te dar mesmo, que é completo, você não pode receber, porque você quer misericórdia o tempo inteiro. Você quer kit, sobrevivência. Fala de Meu irmão, Gênesis 13, 14 e 18.
Hora que Abraão separa-se de Ló, irmão, vem uma guerra. A gente põe assim, mas vem uma guerra entre reis, que ele tem que salvar Ló. Mas você esqueceu que também Abraão teve ao mesmo tempo que destruir inimigos e conquistar novas terras? Deus já estava usando Abraão. Deus já estava fazendo coisas ali, levantando o nome dele, que as pessoas já estavam, olha, Abraão. Ou seja, quando você deixa Ló de lado, meu irmão, as batalhas que vem, Deus está contigo. O Melquisedeque vem e traz o dízimo, ele traz o sustento, ele traz a força de Deus. A gente tem que entender, tem gente que fala assim, o Velho Testamento, meu irmão, Velho Testamento e Novo Testamento, isso foi feito pelo homem, viu? Deus não escreveu o Velho e Novo Testamento, não. O Velho Testamento de velho não tem nada. O Velho Testamento é como um arquiteto que faz uma planta e o pedreiro vem depois e constrói. Jesus veio para trazer a realidade daquilo que foi figura, mas a figura explica muito mais do que a outra, do que quando a gente está construindo. Quando eu estou com dúvida, eu vou na planta. Olha aí, glória a Deus. Tem detalhes após detalhes, irmão. Eu poderia falar tanto com vocês aqui. Salvação, quando Adão recebeu o Evangelho, Eva falou assim, eu alcancei um filho, Abel. O que aconteceu com Abel? Morreu. Caim matou Abel. Aí ele é seu? É. Você não entendeu. Você não entendeu. Você não entendeu o significado do cordeiro. Não tem mais nada seu. Nada pode de você é bom, não. Caim matou Abel, mas ele aí depois Eva vem e fala em Gênesis, Deus me deu um novo filho no lugar de Abel. Olha aí, olha. E eu gosto disso. E sabe qual que é o significado desse nome? Aí o nome dele significa, irmãos, ser humano. Aí começou tudo de novo. Se você pegar lá assim, ó, 7, Enos, Enoque, ó, ser humano, através de Enos começou a invocar o nome do Senhor, diz a Bíblia. Através de Enoque andou com Deus, até que ele foi arrebatado, e veio Noé, e veio a arca e salvou toda a família dele. A salvação foi completa. Mas Abraão já estava no tempo do reino. Que isso, pastor? Agora só foi fundo demais. Abraão já estava falando de outra fase. Abraão não tinha dúvida de Deus, não, irmãos. Nesse sentido de salvação, não. A discussão dele é com relação a obedecer para adquirir as coisas, para conquistar, para cumprir a missão. Ele toda hora levantava o altar e matava o cordeiro. Não matava o cordeiro? Não derramava o sangue? Todo lugar que ele levantava o altar, o sangue. Ele sabia disso. Isso para ele não era dúvida, não. Ele não estava mais preocupado com salvação, não. Ele está preocupado dali para frente. Dali para frente, vamos embora. Irmão, quando você começa a largar seus ló, os inimigos podem vir, que Deus está com você e você vai vencer, irmão. Mas vem 4 reis. Pode vir a reisada terrena toda aí, meu irmão. Como a Bíblia é maravilhosa quando você medita nela, irmão. Os inimigos, irmãos, começaram a ser destruídos na vida de Abraão. Gênesis 15, do 1 ao 21. Irmãos, Deus começa a falar com Abraão coisas assim. Farei de você uma grande nação. Olha para as estrelas, olha lá para a areia. E olha, Deus começa a engrandecer e começa a falar coisas. Você já chegou numa fé suficiente para me falar algumas coisas para você. E Gênesis 15, 1, 21, quando Abraão começa a entender isso, que ele larga a parentela, larga aquela terra, larga aquelas coisas, larga o querer depender dos outros, larga o Ló, enfrenta as lutas dependendo de Deus. Deus vence porque ele consulta Deus para as lutas. Olha a fé desse homem que começou a fortalecer. Mas Deus falava com ele. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa palavra no original quer dizer rema, não é logos.
Rema quer dizer que Deus falou com ele pessoalmente. O Senhor falou, pai? Falou, eu vou obedecer. E vai acontecer. Ah, o meu marido vai converter. Deus falou? Falou, vai acontecer, meu irmão. Ah, minha vida vai ser diferente. Deus falou comigo? Falou, vai acontecer. Essa doença vai sumir. Deus falou? Falou, vai sumir. Eu entro na intimidade com Deus. Deus vem e traz a palavra dele. Eu leio, ela se torna rema. Logo rema. Deus falou. Dá uma dor dentro da gente, irmão. A gente fica doido para pular. E esse vai abrir uma porta. Você não sabe explicar. Mas vai acontecer. E a partir daí, meu irmão, é só começar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o João já está de joelho diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque a porta já abriu. Ô, meu irmão, essa é a vida que Abraão começou a ter. Deus fez uma aliança com ele. Deus fez uma aliança com ele. Deus fala e faz uma aliança com ele. Abraão. Aí veio a promessa do Isaac. Vai nascer Isaac agora. Irmão, eu queria que você entendesse que quando Isaac vem, por que ele queria Isaac? Isaac representava tudo que Jesus é. Receber Jesus completamente. Tudo que tem Jesus representava Isaac. E Jacó estava doido com aquele trem. Só que o que ele fez em Gênesis 16? Ele ouve a esposa e pega e tem Ismael. Deus vem, irmãos, fala assim: pastor, te dando esse lugar aqui para a igreja do Senhor. Senhor, mas é do meu jeito. Olha aí. Não põe Ismael, não. Mas está demorando. Aguarda. Está demorando a conversão. Está demorando. Aguarda no Senhor. Está demorando. Aguarda. Mas não pega a escrava e vai ter filho com ela. Não volta a escrava, quer dizer, voltou no mundo, voltou daquilo que ele dependia antes. E vai gerar um filho com ele na intimidade. Você foi feito agora para a intimidade, é com Deus. Olha aí, ó. Você maculou a cama. E quando esse homem, essa mulher fala, nasce Ismael, Deus fica 14 anos sem conversar com ele. Meu Deus, olha aí. Aí tem gente assim, mas eu estou frio. Parece que Deus me abandonou. Abandonou não, meu irmão, ele continua te olhando. Você que não arrependeu ainda de ter gerado Ismael. Olha aí. Olha aí. Larga esse Ismael. Se arrependa primeiro. Tem gente que não arrepende não, irmão. Deixou o amante de fora, mas continua tendo saudade do amante, sabe? Ou da amante, né? Está sob controle. Controle nada, meu irmão. Deus sabe quando você vem para a igreja esperando ter outro encontro com aquela mulher lá, meu filho. Olha aí, ó. Fala, Deus. Você tá fingindo de bobo. E você vai ver o que Deus faz com gente que finge de bobo. O caminhão te atropela. Carruagem de fogo é pior ainda. Cuidado, meu. Não vai nessa de que Deus é bonzinho, não é justo não, que você vai dançar. Você vai perder até o rumo. É o que Deus quer? Não, é o que você está plantando. Olha aí, ó. Esse aí dos 14 anos está em Gênesis 17, 1:8. Deus muda o nome de Sara e promete Isaac. Sabe o que aconteceu? Abraão, nesses 14 anos, ele se arrependeu. Pô, 14 anos, ele demorou 14 anos para arrepender. Você está aqui ouvindo hoje, você não precisa aguardar 14 anos. Olha aí. Não precisa. A única coisa que te impede de receber o Isaac, o Senhor Jesus e tudo que ele tem com ele, é simplesmente você não se arrepender. Se arrepender. Deus muda o nome de Sara e promete Isaac. Abraão tem a fé fortalecida, a confiança de Deus, e ele começa a interceder pelo Ló, que a Sodoma e a Gomorra ia ser destruída, lembra?
Olha, ele já começa a interceder por outros agora. A fé dele já está no outro nível. E se tiver lá 50 justos, não destrujo. E o texto diz assim: esconderei algo do meu filho Abrão, que tem me ouvido? Esses textos você vai ver, esses textos em Gênesis 18, 17, 19 e Gênesis 18, 23. Você já pensou você começar a ter intimidade com Deus e uma fé que Deus fala: eu vou esconder algo da minha filha? Sabe, minha filha, amanhã o inimigo está fazendo uma armadilha para você, mas eu quero te alertar, eu vou abrir seus olhos espirituais agora. Você já vai orar, vai interceder e já vai frustrar o plano dele. Ei, irmão, isso é a vida que Deus tem para nós, meu irmão. Glória a Deus. Abraão abre mão da promessa que viria de Sara. É quando ele entrega lá, mente sobre a segunda vez que ele entrega a Sara, que é seu vento, que ia gerar o Isaac, a bênção dele. Ele entrega, ele tem uma recaída na fé. Quem de nós aqui não tem recaída na fé? Olha aí. Esse é o processo. Tem a recaída, mas não larga a mão de Deus não, irmão. Olha aí, ó. É verdade. Larga não, meu irmão. Larga não, minha irmã. Está tendo recaída, eu estou fraco na fé. Vem para cá. Vem para a igreja, vem para a oração. Crucifica a carne. Fala: Senhor, eu não tenho vontade, mas eu vou fazer. Porque isso faz parte do teste. Isso faz parte da vida cristã. Para nos levar ainda a ver coisas mais maravilhosas da parte de Deus. Nasce Isaac, Ismael é largado, é deixado de lado. Irmão, ou você fica com Jesus só, mas com Jesus e Ismael você não fica. Deus manda matar Isaac. Sabe aquilo, pastor, que Deus nos dá todo dia dele mesmo? Não serve para amanhã mais. Amanhã nós precisamos ter novas experiências com Deus. A fé precisa crescer, a intimidade precisa de crescer, porque senão a gente perde a dependência de Deus. Se eu falar assim, isso é suficiente, sabe o que vai acontecer? Eu não preciso de orar amanhã. Olha aí, ó. O que eu tenho já é suficiente. O Jesus que eu tenho em mim já é suficiente. Não é não, meu irmão? Jesus é inesgotável. O Isaac nasce, ressuscita. Ele tem coisa para nos dar todos os dias. Glória a Deus. Até aquilo que é do próprio Deus não serve. Para amanhã você precisa buscar mais. Glória a Deus. Obediência gera bênção. Abraão manda buscar Rebeca para o Isaac. Já pensou, meu irmão? Você poder. Eu estou falando, eu tenho uma filha de 21 anos. Que sonho lindo para mim mandar para lá buscar um marido para minha filha. Estou garantindo a minha descendência para o futuro. Olha o que é a fé, a ponto de você chegar, de Deus começar a falar: agora eu vou interferir na sua descendência. Olha aí. Deus não perde uma, meus irmãos. Glória a Deus, olha aí. Aí depois vem a morte de Abraão, lá em Gênesis 25. Eu tenho que encerrar aqui, que eu já passei muito. Tem ninguém aqui não, obrigado. Eu abaixei ainda mesmo assim, não tocou. Ó. A morte de Abraão. Sabe o que fala lá no texto em Gênesis 25, 8, 11? Que Abraão morreu velhinho, farto de dias, a família dele abençoada, e ele recolheu-se aos seus. Isso quer dizer que ele foi transportado para a presença de Deus. Porque ele foi enterrado. Você sabe por que toda hora enterrava junto com aquele lá? Porque eram os seus. Eles não eram dessa terra, eles eram de outra. A fé vai tanto. A morte eu vou enfrentar. Vou. Mas eu sei para onde eu estou indo. Vai chegar um momento? Vai. Mas Deus diz que um anjo vai me acolher nessa hora. Olha aí. Ah, mas estou triste. Estou, mas a fé está aqui. Estou chateado. Estou, mas a fé está aqui. Ah, ainda não vi a vitória, mas a fé está aqui. Essa é a linguagem do reino, irmão. Não existiria Isaac, Jacó, José sem ele. Para encerrar, Mateus 21, 21. Agora encerrou mesmo. Oh, Jesus, perdoa-nos. Não por minha causa, mas por tua ajuda.
Ele se sente meio estranho quando não cumpre o horário. Mas não vou aceitar essa acusação. Olha o que acontece quando a nossa fé, irmão, a gente caminha na fé. Mateus 21, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes, eu gosto dessa palavra tudo. Porque quem tem fé e intimidade com Deus não vai pedir coisa fora da palavra. E tudo o que pedirdes na oração crendo, recebereis. Aí essa palavra tem outro sentido, sabendo, irmãos, que ela é produto de uma vida, de um estilo de vida com Deus. E eu quero te dizer aqui, tem gente fraca na fé, tem gente que está com Ló, tem gente que está duvidando, tem gente que está aguardando o Pai, aguardando alguma coisa, algum outro motivo para andar na presença do Senhor, para ter fé. Tem gente carregando Ló, tem gente carregando outras coisas. Você está descendo ao Egito com medo de Deus não te dar o que você precisa para a sobrevivência. Bateu isso, está impedindo o seu processo, está frio, está parado espiritualmente. Hoje é a sua oportunidade de Deus te livrar disso. E eu não estou falando porque é o Vanderlei, é porque é a palavra de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz: se tiver fé. Não fala aqui que você vai ter muito nem pouco. Se tiver fé, Deus vai te tirar dessa situação, Deus vai te levar, Deus vai te conduzir. Eu não estou dizendo que Deus vai só te beneficiar, não, você vai ter os testes que Abraão teve, mas Ele vai te dar fé para você suportar e passar e sair do lado de lá fortalecido. E outra coisa, toda vez que Abraão descia o Egito, ele subia mais rico ainda, mais fortalecido ainda. Lê a Bíblia lá que você vai ver. Ninguém ganha de Deus, irmãos. Se tem alguém no nosso meio, assim como eu, precisando de fé, precisando de largar algumas coisas no caminho para que Deus possa fazer algo, eu gostaria que ficasse de pé. É só você que precisa de algo de Deus, você que não precisa ficar sentado. Tá vendo, irmão? Como precisa do... Eu já estou aqui em pé, irmão. Não tem um ser humano nessa terra que não precisa de Deus, irmão. Eu fico bobo de ver. Isso é questão de fé, irmão. A gente tinha que saltar dessa cadeira quando o pastor fala: vamos ficar de pé, vamos orar. A gente tinha que saltar da cadeira e falar: opa, eu vou levantar a mão, vou pegar agora. Eu não sei se